noite. Vamos iniciar o nosso louvor e agradecimento ao nosso Deus. Convido os irmãos a fecharem seus olhos. Vamos começar orando, falando com o nosso Pai, que Ele possa estar nos conduzindo, nos guardando e falando ao nosso coração essa noite. Senhor, muito obrigada, Pai, pela oportunidade de te louvar, Pai. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem cuidado, o Senhor tem estado com cada um de nós. Eu entrego, Pai, cada vida, Pai, que está aqui na igreja, Pai, cada vida que está em casa também. Que o Senhor possa estar guardando, cuidando, Pai, e falando, Pai, aos nossos corações nessa noite, Deus. É isso que eu te peço, Pai, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém.
que esperar no Senhor. Esperar no Senhor nos traz tranquilidade. A Bíblia fala que maldito o homem que confia no homem. Nós devemos entregar toda a nossa esperança e a nossa confiança no Senhor. Ele nunca vai nos desapontar. E essa música fala: vem a ti, pois eu sei que só tu podes me tocar. Só tu podes preencher esse vazio que é em mim. Então que nós possamos cantar e louvar nosso Deus e dizer que nós esperamos nele, nos rendemos aos pés dele.
qualquer situação, o Senhor nos ama da mesma maneira. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem estado presente, Pai, em nossas vidas, mesmo sendo pecadores, Deus. Que o Senhor possa, Pai, estar, Pai, conosco a cada dia e que possamos, Pai, reconhecer a Tua presença, Pai, e reconhecer o Teu amor, Deus. É isso que eu te peço, Pai, te agradeço em nome de Jesus. Amém. E eu convido a igreja só a cantar o refrão de novo. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e está sempre de braços abertos para mim. Amém. Os irmãos podem sentar? Hoje a irmã Rojane pediu para mim fazer a parte de missões para ela, que eu já não poderia estar presente. Os irmãos se lembram do tema? Tem uma cola, né? Mas então eu vou falar até 3 e a gente vai falar juntos, tá? 1, 2, 3. Porque ele me amou. Então esse é o tema. Então, porque ele me amou. Então, o Senhor nos amou. Eu pedi aos irmãos para cantarem de novo o refrão. E o que os irmãos sentem quando cantam? Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Dá uma paz no coração, dá uma tranquilidade. E eu quero que os irmãos pensem agora, quantas pessoas ainda não têm essa tranquilidade no coração? Quantas pessoas que ainda não conheceram o amor desse Deus? E é porque Ele te ama incondicionalmente que você deve falar do amor de Deus. E é porque Ele nos ama incondicionalmente que existem as campanhas de missões. Existe o trabalho das igrejas para se movimentar, para que outras pessoas conheçam esse amor. Não é porque eu gosto de trabalhar com pessoas. O principal motivo é que a gente fala porque Ele nos amou. Ele me amou e por isso eu levo o amor dele. Ele me amou e por isso estamos aqui hoje. Então, esse é o motivo da nossa tranquilidade. Então, eu quero que vocês, toda vez que você se lembre, Deus me ama, você também se lembre de quantas pessoas que ainda precisam escutar isso. Quantas pessoas ainda precisam escutar que, independente da sua situação, Deus te ama. Ele sempre quer, lógico, que a gente, a partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente sofre mudanças, por causa desse amor. Mas Ele te ama independente do seu pecado. Ele te ama independente do que você esteja passando hoje. É por isso que a gente fala do amor de Deus. É por isso que existe a campanha. E o versículo está bem pequeno. Vamos ver se vocês se lembram, ou se vocês conseguem enxergar. Vamos ver quem é mais esperto. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Em 1 João 4,19. Então, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, Ele é o motivo de todo esse amor. Eu vou passar um vídeo que está ali no... Você pode play para mim, pastor? Eu vou ir. Aí só os irmãos prestarem atenção, depois eu vou voltar aqui para a gente orar.
Eu me considero filho do amor dos batistas brasileiros, porque quando meu pai faleceu, eu tinha 9 anos de idade, e eu questionava muito por que ele havia morrido. E todas as pessoas me diziam que era vontade de Deus, porque Deus que quis, e aquilo me irritava, porque para mim Deus era o culpado. Quando eu completei 13 para 14 anos de idade, a primeira igreja batista em Russas alcançou um vizinho meu, chamado Edmilson, que me convidou. Na mensagem, no finalzinho da mensagem, o pastor Isaías, que é missionário de Missões Nacionais, ele disse o seguinte: olha, Deus quer que você saiba que Ele é o seu pai e que independente da perda que você tenha tido, Ele sempre cuidou de você. E naquele dia 9 de setembro de 2001, eu entreguei minha vida para Jesus e tive o privilégio de ser cuidado espiritualmente e também muitas vezes materialmente, porque aquela família missionária, ela me mostrou que a vida só vale a pena com Jesus. Quando chegamos à cidade de Russas, nós já éramos missionários de Missões Nacionais. Na realidade, nós estávamos vindo de Fortaleza para revitalizar um campo em Jaguaribe, uma cidade aqui próxima. Na volta, nós paramos em Russas e ficamos encantados com essa cidade onde não havia um trabalho batista. Chegando aqui, na realidade, Deus colocou no nosso coração o desejo de plantar um trabalho aqui nesta cidade. Um dos grandes exemplos no relacionamento discipulador é a vida do irmão Ítalo. Ítalo se converteu aqui com 13 anos e a igreja começou a investir na vida do Ítalo. É a vida na vida. Aos 16 anos de idade, eu tive o privilégio de começar um pequeno grupo no bairro que eu morava. E hoje eu entendo que aquela evangelização discipuladora é a maneira como Deus quer cuidar de nós. Ele quer que cada pessoa cuide um do outro. Então, eu comecei a evangelizar, a convidar pessoas, a cuidar de pessoas. E hoje, para a glória de Deus, lá em Russas, nós temos a segunda igreja batista, que é fruto desse pequeno grupo que nós iniciamos com 16 anos de idade. E em 2014, nós chegamos aqui em Fortaleza com a missão de plantar uma igreja no bairro Jacarecanga. Existem 2.700.000 pessoas precisando de Jesus. Então, eu comecei a orar para que Deus nos direcionasse. Com a visão de igreja multiplicadora, nós começamos a trabalhar com a evangelização discipuladora, o relacionamento discipulador, indo nas casas das pessoas, não apenas oferecendo estudo bíblico, mas oferecendo a elas a oportunidade de ter um amigo, de ter alguém que possa compartilhar vida na vida, vida de Deus com elas. Estamos lá no Joaquim Távora com o projeto de jiu-jitsu e aqui no Mondubim nós temos o projeto com as crianças que fazem aula de capoeira e esporte. E hoje, para a glória de Deus, nós estamos trabalhando na plantação de 4 igrejas. Nós estamos na região norte, com a Igreja Batista em Jacarecanga. Estamos na região oeste, com a revitalização da Igreja Batista em Quintino Cunha. Estamos na região sul, aqui nesse bairro, no Mondubim, com a plantação de igreja. Temos na região leste, no bairro Ancuri, a Igreja Batista Paraíso, também com PGM. E temos no coração de Fortaleza, no Seminário Batista do Ceará, nós temos hoje um PGM funcionando lá às quintas-feiras e já temos ali os cultos da congregação aos domingos. Então nós estamos trabalhando relacionamento discipulador, oração, plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça. Conheci o missionário Ítalo e foi a bênção porque na realidade o primeiro trabalho que nós fizemos foi com ele lá em Joaquim Távora. E eu me recordo que das vezes que ele me dava carona na porta lá de casa, a gente conversava muito, ele manifestava o desejo, né, de alcançar outros locais. Hoje eu pergunto para ele: e aí, missionário, como é que está? Ele disse: o jeito dele, está bem melhor, né? E realmente assim, eu fico emocionado, porque arde o desejo de fazer algo, porque foi Deus quem colocou. As lágrimas são de alegria e de ter o privilégio de ver o agir de Deus, de ver as histórias da Bíblia saindo e acontecendo ao nosso redor. E eu creio que é só o começo. Quando eu me lembro que a família missionária chegou na minha cidade e me acolheu, quando eu lembro de tudo que Deus já fez na minha vida como cristão, na minha vida como missionário, e eu vejo a necessidade, a carência das pessoas,
Eu não me imagino mais a minha vida sem esse propósito. A minha razão de viver hoje é levar isso para as pessoas, para que as pessoas conheçam Jesus e saibam que Jesus transforma. E eu me alegro de ser um fruto desse amor, um fruto desse cuidado que os batistas brasileiros têm tido em pregar o Evangelho, fazendo discípulos, cuidando das pessoas. Amém, irmãos. Aí a campanha de missões fala: amo, multiplico, oro e reparto. Que nós possamos fazer a nossa parte. Amar, multiplicar o amor de Deus, orar pelos missionários, orar por nossas igrejas e repartir o que o Senhor tem nos dado. Então que os irmãos já estejam colocando o seu alvo de fé da sua família. A gente está com a campanha das latinhas. Eu não sei como que está o andamento, mas já tem gente ganhando. Então, são as pequenas coisas que a gente faz que elas têm grandes frutos. A gente pensa assim, não, juntar latinha. Mas no final isso tudo tem um mover na igreja, tem o que a gente vai conseguir arrecadar, e isso tudo é para abençoar a obra. Amém? Vamos estar orando pela campanha? Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos direcionado, Senhor, a falar do Teu amor. Muito obrigado, Pai, pois o Senhor tem nos sustentado também nessa obra. Eu quero entregar, Pai, essa campanha de missões nacionais nas Tuas mãos, Pai. Que o Senhor possa estar, Deus, conduzindo, Pai, a Tua igreja, Pai, que possamos alcançar, Pai, o que o Senhor sonhou para nós, Pai. Esteja, Senhor, cuidando, Pai, dos nossos corações, que possamos, Pai, também, onde quer que estejamos, Pai, falar do Teu amor e abençoar outras vidas, Pai, com Teu amor. É isso que eu te peço, Pai, fala ao nosso coração nessa noite, Pai, usa a vida do nosso pastor, Pai, que ele seja um instrumento em Tuas mãos, Deus. É isso que eu te peço, Deus, eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Amém, a palavra está com o pastor Wellington. Amém. Graças e paz de Jesus seja com todos. Amém. Irmãos, a gente, antes de entrar aqui na nossa mensagem, vamos dar sequência à nossa série no livro de Apocalipse, as 7 cartas. Queria falar um pouquinho aqui do que a Priscila acabou de compartilhar conosco e ligar essas duas coisas. Nós estamos estudando as 7 cartas às 7 igrejas, estamos refletindo nessa mensagem que o livro de Apocalipse nos traz através da revelação de Jesus àquelas igrejas e a nós. Mas com que intuito nós estamos fazendo isso, Nós não estamos estudando essas cartas e aprendendo sobre os contextos daquelas igrejas simplesmente para que a gente diga assim: agora eu tenho conhecimento sobre essas igrejas, agora eu tenho bastante informações que antes talvez eu não tinha, que bom que eu aprendi agora sobre essas cartas, sobre essas igrejas. Não é essa a nossa intenção. Não é só de trazer informações e de trazer conhecimento a respeito dessas igrejas e dessas cartas. A nossa intenção é aprender e desenvolver a nossa vida espiritual enquanto igreja. Você deve ter percebido que a todas essas igrejas Deus tem uma mensagem para elas, Jesus tem uma mensagem para elas. Em todos os contextos de cada uma dessas igrejas, na grande maioria delas tem prós e contras. Ou seja, tem coisas boas e tem algumas coisas que o Senhor mesmo as orienta a transformarem, a mudarem no seu jeito de ser. E quando eu vejo esses vídeos missionários, vejo os missionários nos campos, trabalhando, plantando igrejas, eu sinto meu coração com um desejo cada vez maior e maior
de viver esse tipo de experiência, de que a igreja esteja de fato crescendo, esteja de fato se desenvolvendo, e isso passa por esse caminho que é o caminho de aprender, de descobrir o que é que Deus quer da igreja. Quais são os planos de Deus para a igreja? Porque nós não estamos aqui à toa, amém? Deus não nos chamou até aqui à toa, Deus não nos convocou e não nos colocou cada um de nós aqui porque Ele não tinha outra coisa para fazer. Muito pelo contrário, Deus nos deu uma missão. E essa missão é ganhar pessoas para Jesus. Essa missão é fazer com que pessoas sejam transformadas pelo amor de Cristo, assim como nós um dia fomos transformados. Cada um de nós aqui é fruto do trabalho de alguém, da oração de alguém, né? E então essa é a nossa missão, é aprender com aquilo que Deus tem para ensinar à igreja, para que a igreja cresça, se desenvolva, para que a igreja alcance os seus objetivos, que é levar o amor e a graça de Jesus a outras pessoas. Amém? Eu oro e peço a Deus que esteja sendo isso, que nós estejamos aprendendo. Peço a Deus que nós estejamos crescendo nessa direção de ganharmos e de aprendermos mais e mais a respeito da vontade de Deus, para podermos alcançar outras pessoas. Amém? Então nós vamos dar sequência hoje na nossa série de mensagens sobre as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, e hoje nós estamos na nossa 5ª mensagem, na 5ª igreja, que é a igreja de Sardes. E para que nós possamos refletir aqui um pouco na mensagem à igreja de Sardes, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Apocalipse capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Obrigado, irmão divino, pela água. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos na Tua presença nessa noite e pedimos a direção do Teu Espírito, Deus. Colocamos as nossas vidas, os nossos corações, as nossas mentes nessa hora à disposição do Senhor. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos instrua conforme o querer e a vontade do Senhor, Pai. Tira de nós, ó Deus, toda distração, tudo aquilo, ó Deus, que nos impeça de algum modo, ó Deus, de estarmos com a nossa atenção, ó Deus, totalmente voltada para aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Abençoe nossos irmãos que estão aqui conosco nessa noite, ó Deus, presencialmente. Obrigado pela vida de cada um, ó Deus, que se dispôs a sair do seu lado essa noite e a vir até aqui nesse local, ó Deus, para juntos adorarmos o nome do Senhor. Obrigado também, ó Deus, pela vida dos nossos irmãos que estão
conectados conosco, ó Deus, e adorando ao Senhor conosco, mesmo de suas casas, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, visite esses lares nessa hora, no nome de Jesus, e abençoe cada um desses irmãos, no nome de Jesus. Nós pedimos então, ó Deus, tudo isso, no nome santo de Jesus. Amém. 700 anos antes dessa carta ser escrita, a cidade de Sardes era a capital da antiga região chamada Lídia, uma região muito rica, muito próspera, e essa cidade de Sardes, 700 anos atrás, ela era talvez a cidade mais famosa dessa região, mais rica, mais próspera. E nesse momento em que essa carta é escrita à cidade ou à igreja de Sardes, pelo apóstolo João, a situação já não é mais a mesma. Essa cidade, ela continua tendo uma determinada importância, mas ela não tem mais aquela glória que ela tinha no passado. Por que é importante essa informação para nós hoje? Por que eu quero que você guarde essa informação? Porque você vai entender durante essa carta por que é que esse contexto é importante. Essa cidade agora, ela vive da glória do passado. Ou seja, ela tem fama, mas ela não tem mais a glória que ela tinha no passado. Ela é conhecida, mas é muito mais uma fachada do que qualquer outra coisa. Naquela cidade ali tinha um forte apego ao culto ao imperador, mas não era uma cidade que tinha perseguição religiosa para com os cristãos. Os cristãos ali naquela cidade, a igreja de Éfeso ali a igreja de Sardes ali, ela não sofria perseguição como as outras que nós vimos anteriormente. Não essa perseguição tão forte como a gente viu. Não tem indícios na carta de que haviam muitos problemas doutrinários ali, como nós vimos nas cartas anteriores. Então, os grandes problemas que a gente viu nas cartas anteriores, eles não estão presentes aqui na igreja de Sardes. Então, qual que é o problema da igreja de Sardes? O problema da igreja de Sardes é que nas igrejas anteriores, Jesus achou algumas coisas boas, e volto a repetir aqui, e quando eu falo Jesus é porque a revelação é de Jesus, né? É João, o apóstolo João que escreve a carta, mas ele recebe a revelação de Jesus para escrever essa carta. Então Jesus encontrou nas igrejas anteriores algumas coisas boas, alguns pontos positivos. Na igreja de Éfeso, por exemplo, tinha as boas obras, a perseverança, o zelo da doutrina. Na igreja de Esmirna, a gente viu a perseverança daqueles irmãos, a fidelidade daqueles irmãos. Nós vimos que aqueles irmãos ali de Esmirna estavam dispostos a morrer pelo nome de Jesus, e isso aconteceu com alguns deles. Na igreja de Pérgamo, nós vimos que também era uma igreja que tinha muita fé, muita perseverança e muito zelo pela palavra. E na semana passada nós vimos a igreja de Tiatira, que tinha muito amor, tanto que o texto de semana passada falou, né? Guarda o que vocês têm, guarda aquilo que vocês têm. E o que eles tinham? Eles tinham muito amor, muita fé, muita vontade de servir, né? E uma perseverança e um fervor crescente. É o que a gente viu na igreja de Tiatira na semana passada. Inclusive lá no texto da carta de Tiatira vai dizer que as obras deles eram maiores do que as anteriores. Ou seja, ao contrário de Éfeso, eles não estavam esfriando na fé, pelo contrário, a fé deles estava crescendo. Mas o que é que Jesus acha para elogiar na igreja de Sardes? Nada. A gente não vai ver nenhum elogio aqui nessa carta. A gente não vai ver Jesus destacando nenhuma característica positiva para dizer assim, olha, continua fazendo isso aí que vocês estão fazendo.
Como ele falou para Tiatira, como ele falou para Éfeso, quando ele disse: conheço as tuas obras, a tua perseverança. E o que é que estava acontecendo ali naquela igreja que não encontramos elogios para ela? Vamos voltar ao texto aí. Versículo 1 diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Primeiro, o que significa essas expressões aí, os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas? Como eu disse, quem está falando é Jesus. E quando o texto diz que ele tem nas suas mãos os 7 Espíritos, ele está se referindo às 7 igrejas, né, de modo que ele tem condições, ele tem o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus é onisciente, e ele então conhece todas as coisas. Ele é aquele que prescruta os nossos corações, ou seja, aquele que sonda os nossos corações, e ele sabe pelo Espírito Santo de Deus quem somos nós. Ele conhece o nosso interior, ele conhece essas igrejas, e não há nada que possa ser escondido dele. Então os 7 Espíritos aí está se referindo às igrejas, ou ao Espírito de Deus, que, digamos assim, né, que paira sobre essas igrejas, que passa por essas igrejas, sondando os corações, sondando a vida dessas pessoas. E as 7 estrelas representam exatamente as 7 igrejas. Então aquele que tem capacidade de conhecer todos os corações, de conhecer todas as pessoas, e que é o dono das igrejas, que é o Senhor da igreja, ele é quem está escrevendo. E o que ele está escrevendo? Ele está dizendo: conheço as tuas obras. E quando ele diz conheço as tuas obras, não é com a mesma, digamos assim, a mesma entonação que ele diz conheço as tuas obras, referindo-se a algumas das igrejas anteriores que nós vimos. Quando ele diz conheço as tuas obras, a sua perseverança, conheço a sua fidelidade, conheço o seu trabalho, conheço o seu serviço. Não, o tom aqui é diferente. O tom aqui é conheço as tuas obras. Diferente, né? Conheça as tuas obras. É um tom de repreensão. É um tom de quem diz: olha, a conversa que eu tenho para ter com vocês não é boa. E aí o texto diz aí: tens nome de que vives e que estás morto. O que ele quer dizer com isso? Tens nome de que vives e de que estás morto. Lembra do que eu falei do contexto da cidade de Sardes? Essa cidade, como eu falei, há 700 e poucos anos atrás, ela era uma cidade forte, uma cidade rica, uma cidade pomposa, uma cidade orgulhosa daquilo que eles eram, daquilo que eles tinham. As pessoas nessa cidade eram orgulhosas, eram pomposas, eram soberbos por causa da riqueza e do poder que eles tinham naquela cidade. Eles se vangloriavam de ser os grandes senhores, os grandes produtores de riqueza e etc. E nessa cidade ela estava posta sobre uma determinada localidade, onde eles tinham ali algumas torres de vigília, muito bem colocadas para a segurança da cidade. Só que mesmo diante disso tudo, sabe o que acontecia com essa cidade? Ela era tão soberba, tão pomposa, que essas torres de vigília, elas não tinham soldados para vigiar. Tanto que numa noite os persas invadiram a cidade de Sardes e tomaram a cidade de Sardes e destruíram a cidade de Sardes há muito tempo atrás.
E nesse tempo agora em que a carta é escrita, essa cidade já tinha sido reconstruída pelo Império Romano, porque anteriormente ela foi totalmente arrasada. E por que ela foi totalmente arrasada? Porque os persas que invadiram essa cidade conseguiram invadi-la com muita facilidade, porque, como eu disse, eles invadiram a cidade e não houve resistência. Por quê? Porque nas torres de vigília não tinha ninguém para vigiar. E sabe por que não tinha ninguém para vigiar? Porque eles se achavam tão autossuficientes, tão poderosos, tão grandes, tão importantes, que eles pensavam assim: ninguém vai invadir nossa cidade. Quem que vai vir contra nós? Nós somos poderosos, nós somos ricos, nós somos isso, somos aquilo. Não tem necessidade de ficar preocupando com invasão, com guerra. Não, nós somos grandes poderosos. E o que aconteceu foi que eles foram invadidos, foi que eles foram destruídos e eles perderam toda a glória que eles tinham. E como eu disse, nesse momento em que essa carta chega para essa igreja, a situação é diferente. A cidade só tem fama, mas não tem mais a glória que tinha. A cidade só tem pompa, mas não tem mais o poder e a riqueza que tinha antes. Sabe aquelas pessoas que vivem de aparência? Que gosta de mostrar para os outros que é uma coisa, mas não é? Era esse o contexto da cidade de Sardes. Só que o problema é que a igreja cristã em Sardes estava vivendo do mesmo jeito que a cidade de Sardes. Os cristãos ali na cidade de Sardes estavam vivendo esse mesmo contexto. Era uma igreja que tinha muita fama. Quem olhava de fora falava assim: essa igreja é uma igreja maravilhosa. O pessoal trabalha muito, o pessoal canta, o pessoal louva, o pessoal faz festa aí. Nessa igreja é muito bacana. Tem muita atividade nessa igreja. As igrejas ao redor, as igrejas que nós vimos anteriormente, ao olhar para a igreja de Sardes, elas nunca diriam que essa igreja não receberia nenhum tipo de elogio. Muito pelo contrário. Olhando de fora, qualquer um diria que a igreja de Sardes era uma igreja maravilhosa. Mas o contexto em que eles estavam vivendo é exatamente resumido nas palavras de Jesus: tens nome de que vives, mas estás morto. Ou seja, a fama de vocês lá fora é grande. As pessoas que olham vocês de fora acham que vocês são uma igreja maravilhosa. Mas eu que olho o coração de vocês, digo que vocês estão mortos. E esse é o grande problema. Esse é o X da questão. Porque o que importa não é o que as pessoas pensam a respeito da igreja de Jesus. O que importa não é o que as pessoas olham de fora e imaginam que deve ser ou como deve ser a igreja de Jesus. O que importa não é o que as pessoas olham para mim e para você e pensam que nós somos. O que importa é o que Jesus olha para nós e olha dentro do nosso coração e diz que nós temos ou que nós somos. É o olhar de Jesus que importa. E quando Jesus olha para a igreja de Sardes, ele diz: vocês estão mortos. O que ele está querendo dizer com vocês estão mortos? Essa expressão de morte, ela está atrelada ao quê? Pecado. Essa expressão de morte está atrelada também o fato deles não frutificarem. Você já deve ter pensado, já deve ter visto, já deve ter até conhecido, talvez, igrejas ou grupos religiosos que fazem muita atividade, que tem muita atividade, tem culto todo dia, toda semana, e tem festa disso, tem festa daquilo, tem culto do jovem, culto da criança, culto do idoso, culto da mulher, culto do homem, culto do adolescente. Não estou dizendo que toda igreja que tem atividade dessa forma se encaixa no que Jesus está falando de Sardes aqui, mas é só para exemplificar. É o que Jesus está dizendo: olha, vocês têm muita atividade, tem muito culto, tem muita festa,
Mas tudo isso que vocês fazem é improdutivo. Por que é improdutivo? Porque não está gerando vida em ninguém. Vocês não estão alcançando ninguém. Ninguém está sendo transformado por aquilo que vocês estão fazendo. Pelo contrário, tem gente morrendo. Dentro e fora da igreja tem gente morrendo. É isso que Jesus está querendo dizer. Vocês estão mortos. Vocês se tornaram infrutíferos. Não estão gerando fruto nenhum. Tudo que vocês fazem é para satisfação de vocês mesmos. É para ostentação, é para inglês ver. Já ouviu essa expressão? O que vocês estão fazendo aí é para inglês ver. Vocês não estão interessados na santificação, vocês não estão interessados na evangelização, vocês não estão interessados na mudança de vida, vocês estão interessados em manter um status, manter uma posição, manter uma imagem. Vocês parecem estar vivos para quem olha de fora, mas vocês estão mortos. Versículo 2: Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Veja que a ênfase de Jesus, ou a expressão de Jesus aqui, não é uma expressão que mostra que eles não trabalhavam ou que eles não faziam alguma coisa. Mas ele está se relacionando, ele está se referindo à infrutuosidade, vamos dizer assim, não sei se essa palavra nem existe, né? Mas a maneira como eles viviam que não gerava frutos. Veja o que ele diz aí: porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Ou seja, as obras de vocês não são íntegras, não são sérias, não são verdadeiras, não geram fruto, não geram transformação. E por isso vocês estão mortos. E ele diz: ser vigilante. Irmãos, ninguém sabia melhor o que significava essa expressão ser vigilante do que o povo que vivia na cidade de Sardes. Volta de novo no que eu falei sobre o contexto da igreja de Sardes 700 anos atrás. Por que é que eles foram vencidos? Por que é que eles foram invadidos? Por que é que eles foram massacrados? Porque a cidade não foi o quê? Vigilante. Eles não vigiaram. E agora Jesus traz esse contexto para essas pessoas, e eu fico pensando que quando essas palavras chegam e dizem assim: olha, sejam vigilantes, como é que isso mexe com eles? Porque eles sabem que o que aconteceu no passado por falta de vigilância. E agora isso é trago para um contexto religioso, para um contexto de vida com Deus, e o resultado, digamos assim, da não vigilância é mais desastroso ainda. É mais desastroso porque no passado uma cidade foi destruída. Muros, palácios, casas foram arruinadas. Mas a falta de vigilância da igreja cristã em Sardes, muito mais do que casas, palácios e muros, está arruinando com vidas. Está arruinando pessoas. Está levando pessoas para o inferno. E quando ele diz ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, o que ele está querendo dizer aqui? Aí nós vamos lá para frente um pouquinho. Vamos lá no versículo 4, se não me engano. Deixa eu conferir aqui. Isso, versículo 4 diz assim: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Aí eu quero abrir um parêntese aqui, porque
o que Jesus está dizendo aqui, olha, apesar de tudo isso, apesar de toda essa conversa dura e difícil que nós estamos tendo aqui, apesar de vocês estarem sendo essa igreja infrutífera, eu tenho que dizer para vocês que existe aí no meio de vocês, na cidade de Sardes, na igreja de Sardes, existem algumas poucas pessoas, como diz o versículo 4 aí, que não se contaminaram ou que não contaminaram as suas vestiduras. E por que eu quero abrir esse parênteses? Nós sabemos muito bem que o Evangelho de Jesus Cristo não é unanimidade. Ou seja, não é todo mundo que se agrada do Evangelho de Jesus. Não é todo mundo que aceita o Evangelho de Jesus Cristo. Não é todo mundo que está disposto a viver o Evangelho de Jesus. Não é todo mundo que acredita em Jesus. Não é todo mundo que acredita em Deus. Na verdade, o que a Bíblia vai nos mostrar é que são poucas, referindo-se ao mundo inteiro, são poucas as pessoas que de fato estão dispostas a crer e a viver o Evangelho de Jesus. Não é à toa que Jesus diz que larga é a porta que conduz à perdição, e largo é o caminho que conduz à perdição, mas apertada e estreita é o caminho, apertada e estreita é a porta que conduz à salvação, e poucos há que a encontrem. Ou seja, Jesus mesmo vai dizer que são poucas as pessoas que entram por essa porta estreita, que estão dispostos a caminhar por esse caminho estreito. E aqui, mais uma vez, a gente vai encontrar essa realidade. Não se engane com as multidões. Às vezes a gente olha e fala assim: nossa, mas que monte de gente naquele evento cristão, naquele evento evangélico. Que monte de gente naquela igreja. Não está cabendo mais gente ali. E aí você pensa assim: não, mas deve ser muito bom. A palavra do pastor dessa igreja deve ser maravilha. Deus deve entrar naquela igreja ali pessoalmente. Não é possível. Não se engane com as multidões. Não se engane com as multidões. Não estou dizendo que aonde há multidão, que não haja conversão. Não é isso. O que eu estou dizendo é que nem sempre as multidões refletem a realidade da vida com Deus. Nem sempre as multidões representam verdadeira transformação, verdadeira conversão e principalmente verdadeiro evangelho, verdadeira palavra de Deus. O que a gente vai ver é que geralmente são os pequenos grupos que estão de fato caminhando pelo caminho estreito, que estão entrando pela porta estreita. E é isso que está acontecendo aqui também. É uma igreja cheia de problema, é uma igreja orgulhosa, é uma igreja que vive de fama, mas que não produz nada. É uma igreja que não gera vida. Ou seja, não gera vida significa que ninguém ali está crescendo espiritualmente. Ninguém ali está alcançando outras pessoas. Ninguém ali está vivendo o evangelho de maneira tão eficaz e eficiente que consegue testemunhar de Cristo e alcançar outras pessoas. A grande multidão e a grande maioria daquela igreja que não tinha problemas de doutrina, como eu falei aqui, não aparece no texto nenhuma referência a problemas doutrinários, não tinha problema de perseguição, mas se tornou morta, infrutífera, e por isso não recebe nenhum tipo de elogio. Só recebe uma repreensão. E a repreensão, voltando para o capítulo 3, no versículo 3. Versículo 3 diz assim:
Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Mais uma vez aparece a expressão aqui, vigia. Ele diz, porquanto se vocês não vigiarem, virei como um ladrão. Isso te lembra algum texto? Te lembra? Talvez seja o texto que eu vou ler para você aqui. Mateus 24, do versículo 36 ao 44, diz assim: Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até um dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto vigiai, porquanto não sabeis o dia que vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém? Jesus está obviamente fazendo uma referência àquilo que ele disse lá em Mateus 24. Se vocês não vigiarem, eu virei como um ladrão. E o ladrão não avisa quando ele chega. O ladrão não avisa quando ele vem. E é por isso que você tem que vigiar. Você por acaso já ouviu? Acho que eu já falei isso aqui, né? Já ouviu falar de alguém que recebeu uma ligação e falou assim: olha, estou querendo assaltar a sua casa aí, que dia que você não está? Me fala o dia que você não está para eu poder ir aí. Olha, estou querendo roubar o seu carro. Aonde é que você vai deixar ele aí mais belezinho para me pegar? Você nunca ouviu falar isso, né? Isso não existe, né? Por quê que não existe? Porque se ele avisar antes, você se prepara, né? Se ele falar, olha, tal dia eu tô indo aí, você já chama a polícia, né? Já fica de plantão esperando, com um pedaço de pau. Ou seja, você se previne, porque você sabe quando é que vai acontecer. É isso que Jesus está dizendo, olha, vocês não vão saber a hora que vai acontecer. Ninguém vai saber o momento em que eu vou retornar. E ele repete isso para a igreja de Sardes: ora, vigiem. Igreja, vigia. Lembra, eu acho isso interessante demais nesse versículo. Quando ele diz aqui, ó, lembra-te, pois, versículo 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Irmãos, isso está querendo dizer, sabe o quê? Apesar de todo o problema dessa igreja, apesar de toda a dificuldade que Jesus encontra ali, apesar da incredulidade talvez, apesar da infrutilidade, né, daqueles irmãos, né, apesar de tudo isso, ele vai dizer, vocês têm ouvido e recebido, ou seja, Deus continua dando para essa igreja, Deus continua falando com essa igreja, Deus continua transmitindo para eles alguma coisa, porque ele diz, ó, lembrem que vocês têm recebido e ouvido, ou seja, o Espírito continua dando, continua falando, continua insistindo, mas eles continuam mortos, continuam infrutíferos. Vou ter que treinar essa palavra. Continuam infrutíferos.
E isso precisa estar na nossa mente, no nosso coração, de que uma igreja que não gera frutos, uma igreja que não transforma vidas, uma igreja que tem atividade, que tem isso, que tem aquilo outro, mas que não está transformando a vida das pessoas, que a palavra, o ensino não está transformando a vida de pessoas, ela se torna uma igreja infrutífera. Nós precisamos ser frutíferos. Amém? Versículo 4 e 5, para a gente caminhar para o final. Tens contudo em Sardes, como eu já li aqui, né? Já li o 4, mas vamos ler o 4 e o 5. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram com as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Amém? Duas coisas que eu quero destacar aqui na junção desses dois versículos, versículo 4 e versículo 5. Primeira coisa, pessoas que andarão de branco. Ele coloca o verbo no futuro. Por quê? Porque eles andarão de branco quando? Quando ele vier buscar o seu povo. Mas para que eles andem no futuro de branco, o que aconteceu com eles? Agora o verbo é presente. Não se contaminaram ou não contaminaram as suas vestiduras. Vestiduras brancas aqui significa o quê? Pureza, santidade, fidelidade. São exatamente aqueles que estão optando ou que optaram por entrar na porta estreita, por caminhar pelo caminho estreito. Esses não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco. É óbvio que essa santidade, essa pureza, ela não refere-se a alguém que nunca peca. Ele não está falando de alguém que nunca comete pecado, alguém que nunca erra, porque esse alguém não existe, a não ser Jesus Cristo. Mas ele está falando de alguém que insiste em buscar, em manter, em se esforçar para fazer a vontade de Deus. É aquilo que Paulo falou, né? O bem que eu não quero fazer, ou seja, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E Paulo vai dizer que ele luta contra isso todos os dias, que ele mantém essa luta e essa guerra interior, né? De que a carne dele inclina para o pecado, mas o Espírito de Deus que habita nele o inclina para a vontade de Deus, e ele fica nessa luta constantemente. E ele se esforça, ele batalha para fazer a vontade de Deus, para acertar o máximo possível, mesmo sabendo que hora ou outra ele vai errar. Tem uma música, eu não sei cantar porque é do tempo que eu era pequeno, eu ouvia meu avô cantar, então você imagina como essa música deve ser velha, né? A música falava assim: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Quem já ouviu isso aqui? Amor divino? Eu não ouço mais isso. Eu lembro que eu ouvia meu avô cantar. Meu avô tocava cavaquinho. Eu lembro dele tocando cavaquinho e cantando essa música. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Eu penso que esse deve ser o lema do cristão. Por quê? Porque quando você cai, quando você erra, quando você peca, você levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Ou seja, insiste em buscar, em manter a vontade de Deus. Mesmo que você tenha errado, que você tenha caído, levanta de novo, sacode, né? Tira a poeira e segue em frente. Continua buscando a vontade de Deus.
É essa a vontade de Deus para nós enquanto cristãos. Mas tem gente que não, tem gente que cai e continua prostrado. Tem gente que erra, que peca, fala, eu sou pecador mesmo, vou continuar fazendo. Eu estou errado mesmo, então vou continuar do jeito que eu estou. Do jeito que tá bom. Não tem vontade, não tem desejo de transformar a sua vida, de crescer e de avançar. E Deus quer isso de nós. E são estes aqueles que ele está chamando aqui de aqueles que vão vestir as vestiduras brancas. E você vai encontrar essa referência das vestiduras brancas algumas vezes no livro de Apocalipse. E elas se referem justamente àqueles que estarão com Cristo nos ares. A igreja de Jesus reunida diante do trono de Deus pela eternidade. E volta a dizer, o texto diz aqui, no versículo 4, que são algumas poucas pessoas. Eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia aqui contra a igreja grande. A gente fala assim, o pastor não gosta de igreja grande. Não, pelo contrário. Nosso sonho sempre é ser maior, né? Crescer. Mas o que eu estou dizendo, o que eu estou mostrando aqui, o que o texto está nos mostrando, é que a gente não deve se enganar com as aparências. É exatamente o que acontecia com a igreja de Sardes. É uma igreja que vivia de aparência. Talvez a igreja de Sardes fosse a maior de todas as outras 7. Talvez, né, como a gente está acostumado, né, é aquela que tinha a maior membresia. Porque tem gente que tem essa mania, né? Chega para você e pergunta, quantos membros tem sua igreja? Primeira coisa que as pessoas perguntam é, quantos membros tem sua igreja? Como se a quantidade de membros que tem na igreja dissesse se a igreja é boa ou se a igreja é ruim, né? Mas a gente tem algumas lições aqui para aprender com a igreja de Sardes, ou com a carta escrita à igreja de Sardes. E para finalizar, eu quero colocar essas lições que nós aprendemos com a igreja de Sardes. Primeira lição: não podemos viver de passado. Não podemos viver de passado. A igreja de Sardes, a cidade de Sardes, vivia da glória do passado. No passado tinha sido talvez uma igreja excelente. Talvez no passado essa igreja realmente foi uma igreja maravilhosa, que alcançou muitas pessoas e que fez muita coisa, mas nesse momento ela só vive da fama. Quem olha de fora acha que é uma maravilha, mas quando Jesus sonda os corações, ele diz: vocês estão mortos. Então, não podemos viver de passado. A vida da igreja de Cristo precisa ser viva. O que eu quero dizer com vida viva? É vida que gera vida. Vida que gera vida. Nós precisamos estar crescendo, aprendendo e gerando vida todos os dias. Você precisa ministrar vida às pessoas que estão ao seu redor. Você precisa ser bênção na vida das pessoas que estão ao seu redor. Sejam elas quem forem. Seja o seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho, seu marido, seu vizinho, seu patrão, a pessoa lá da padaria que te atende quando você vai comprar pão. Quem quer que atravesse o seu caminho, você tem que ministrar vida para essas pessoas. E isso vai gerar o quê? Experiência. E eu sempre digo, para que a gente ministre vida, a gente precisa receber vida. Amém? Você já recebeu vida de Jesus? Amém? Quem já recebeu vida de Jesus? Amém? Se você já recebeu vida de Jesus, então você tem vida para oferecer. Amém? Então ofereça. Ministre vida sobre a vida das pessoas. Você já tem o que você precisa. Você só precisa pôr isso para fora. E isso através da sua busca por Deus,
da sua vida de devocional, da sua vida com Deus, da sua meditação na palavra de Deus, do seu relacionamento com as pessoas ao seu redor. Isso vai produzindo vida e experiência na sua vida, e você vai ter testemunho para contar, você vai ter palavra para dizer, você vai ter coisa para ministrar na vida das pessoas, porque você está vivendo, você está recebendo, você está produzindo, e isso vai gerar vida, e você não vai precisar viver de passado, porque o seu presente é vivo. Não sei se você já conheceu alguém que só fica contando história do passado. Eu já conheci pessoas assim. Você senta para conversar com a pessoa, mas lá em 1800 e não sei o que aconteceu isso. Mas quando eu tinha 20 anos, 10 anos de idade, a vida era assim. Mas lá no antigamente, a pessoa só fala do passado. Por quê? Porque o presente dela não tem nada para falar. Ela não está vivendo nada. Então a única saída é falar da glória do passado. Era isso que a igreja de Sardes estava vivendo. É isso que a cidade de Sardes estava vivendo. E é isso que eu e você não podemos viver. Amém? Segunda lição: ativismo improdutivo mata. Ativismo improdutivo mata. O que é isso? É você fazer um monte de coisa. Passou a moto. É você fazer um monte de coisa, como eu falei aqui, né? É aquela comunidade ou aquela igreja ou o que quer que seja, que tem um monte de atividade, mas que essas atividades não geram vida, não transformam a vida das pessoas. Então esse ativismo, esse monte de coisa para fazer, mas que não está gerando vida em ninguém, ao contrário, ele vai fazer o quê? Ele vai matar as pessoas. Por que ele vai matar? Porque chega uma hora as pessoas cansam de tanta atividade, de tanta coisa para fazer. Então o ativismo improdutivo mata. Não estou dizendo que não tem que ter atividade, pelo contrário, tem que ter atividade, mas as atividades precisam gerar vida, precisam produzir vida, precisam gerar transformação na vida das pessoas. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa lá em Contagem, e aí a pessoa falou assim: porque eu estou indo no culto culto de libertação toda quinta-feira. Eu falei assim: como assim? Não, mas toda quinta-feira eu vou no culto de libertação. Eu falei: e toda quinta-feira você está sendo liberto? Aí ela parou para pensar. Eu falei: mas então a libertação não está funcionando, porque você precisa voltar na outra quinta-feira. Né? O que eu estou querendo dizer é que quando Deus age, Deus age. Quando Deus liberta, Deus liberta. Quando Deus cura, Deus cura. Quando Deus opera, Deus opera. Não é a repetição da coisa que vai fazer funcionar. É a palavra de Deus que vai fazer funcionar. Então não é porque a gente faz muita coisa, repete muita coisa, que vai haver algum tipo de resultado. Não. A palavra de Deus tem que gerar vida. Amém? Por último, ainda são poucos que estão dispostos a entrar pela porta estreita e caminhar pelo caminho estreito. Eu acredito que ainda são poucos que estão entrando pela porta estreita e caminhando pelo caminho estreito. Eu acredito que continua sendo a minoria aquelas pessoas que realmente estão interessadas em viver o Evangelho de Jesus. Ainda são poucas aqueles que estão dispostos a, como nós vimos no exemplo das igrejas anteriores, né?
a oferecer a sua vida como sacrifício, se assim for necessário, para honrar o nome de Jesus. Não é a multidão, não é a maioria, não, são poucos. Mas o que eu oro e peço a Deus, que nós façamos parte desses poucos. Amém? Que eu e você possamos ser achados entre esses poucos. E que a gente não se engane com as multidões. Eu costumo dizer que no reino de Deus, número é uma coisa que nem sempre faz muito sentido. Um dia nós vamos conversar aqui sobre a história dos 300 de Gideão. Amém? Eu gosto daquela história porque ela ensina umas coisas muito boas para nós. Amém? Vamos orar? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos e pedimos ao Senhor que nessa noite o Senhor abra os nossos olhos, nossos ouvidos, quebrante o nosso coração, para que nós aprendamos com tudo isso que nós ouvimos e vimos aqui, ó Deus. Que a palavra do Senhor, que a revelação de Jesus Cristo que está diante de nós possa transformar as nossas vidas e a vida daqueles que estão ao nosso redor. Que a igreja do Senhor seja edificada de maneira que nós cresçamos e possamos nos tornar frutíferos. Não permita, Senhor, que nós vivamos de um ativismo improdutivo. Não permita que vivamos de experiências do passado, mas que dia após dia nós sejamos transformados pelo Teu Espírito. Nós sejamos, ó Deus, instruídos pelo Teu Espírito, e que assim, ó Deus, possamos frutificar, gerar vida na vida daqueles que estão ao nosso redor. Abençoa a Tua igreja, Deus. Perdoa-nos, ó Pai, se de alguma maneira nós temos sido negligentes, se de alguma maneira nós temos falhado, se de alguma maneira nós temos errado, ó Pai. Quebranta o nosso coração e transforma a nossa vida, o nosso entendimento, e nos coloca na direção da Tua vontade. Nós pedimos isso e clamamos por isso no nome de Jesus. Abençoa, Deus, o Teu povo que está aqui reunido nessa noite, a Tua igreja, ó Deus, que está diante da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito ministre ao coração de cada um, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Abençoa os irmãos, ó Deus, conectados conosco, ó Deus, participando desse culto online, ó Deus, que o Senhor visite também os lares, as famílias de cada um nessa hora, no nome de Jesus, e ministre a Tua bênção, ministre a Tua misericórdia, a Tua graça sobre cada um, no nome santo de Jesus. Nos abençoa, Deus. Que o amor do Senhor Deus Pai, que a graça redentora de Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Teu Espírito Santo seja sobre o Teu povo, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Tenham uma semana excelente no nome de Jesus, uma semana abençoada e produtiva, tá? Lembrando aos irmãos que nessa próxima quinta-feira nós retornaremos com nossos cultos de oração, ok? Então, quinta-feira, a próxima agora, nós já voltamos com nossos cultos de oração às 19h30 aqui no espaço, ok? Lembrando que continua as orientações também para o culto de quinta, tá? Continua o espaçamento aí, né, entre um e outro, continua obrigatório o uso das máscaras, continua obrigatório o uso da higienização ali das mãos com o álcool gel e etc, tá? Vamos continuar tomando os cuidados, porque a pandemia não acabou, né? Só estamos tendo um pouco mais de flexibilidade ou flexibilização no isolamento social, né? Mas continuamos ainda precisando nos preservar, né? Não só aqui, mas em qualquer lugar que você for, né? A gente está preocupado sempre, às vezes, com
com o ambiente da igreja, mas você tem que ir no banco, você tem que ir no supermercado, você tem que ir na farmácia, tem que ir na padaria, né? Então continue tomando os cuidados, né? Assim como nós temos tomado cuidado aqui. Eu tenho dito para algumas pessoas que a igreja é o lugar mais seguro que a gente está podendo ir ultimamente, né? Porque aqui a gente tem um ambiente controlado, né? No supermercado não, você vai no supermercado, tem 200, 300 pessoas lá dentro, não tem como controlar. Agora aqui não, aqui a gente consegue controlar. Amém? Então Deus abençoe, uma excelente semana em nome de Jesus.